Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para fazer aquela nossa cobertura especial sobre The Last of Us. Efraim aqui e o macete para transar no pós-apocalipse é contar um segredo cabeludo. Calma aí que eu tô rindo dessa tua introdução. Também tô rindo também. Calma aí, deixa eu... Vamos lá. Esse, né, Igor Iglesias aqui mais uma vez. E olha, apesar dos pesares, eu não estou sentindo tanta falta do Pedro Pascal, hein? Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola. E Igor, você é um blasfemo. Você só fala blasfêmia. Salve, galera. Rony aqui, da página Tanker Crítico. E tudo que eu tenho a dizer é que o Igor tá errado. Fala, rapaziada, aqui é o Marcos do Nerd Estranho. E nem parece que o Joel morreu, né? A Ellie nem sentiu isso. Fala, galera, Léo Duarte aqui falando. E Igor sempre está errado. Gente, vamos lá. É um episódio que eu achei descompensado, mas vamos chegar lá. Vamos começar falando de coisa boa. Eu gostei bastante da introdução do personagem do Isaac, feito pelo Jeffrey Wright. É um cara que, enfim, pra mim ele é mega gabaritado pra fazer qualquer coisa que ele queira. Eu gosto bastante, cara, daquele início ali. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa aparição desse personagem. Primeiramente, uma curiosidade foda aqui é que o jogo é feito com captura de movimento. E o cara que faz o Isaac no jogo é o Jeffrey Wright. Tanto que o maluco é muito parecido. É mesmo? Eu acho que é o Jeffrey Wright que faz o Isaac no jogo. É mesmo? Não, mas é ele mesmo ou tu... Peraí. Não, é ele mesmo que faz o Isaac. Caramba, legal. É interessante isso, né? Então eu acho que já, tipo, o lance a galera fala tanto de semelhança com o jogo, aí, ó, é o mesmo cara. Mas vamos lá. Eu gostei muito da aparição do Isaac já nessa parte da série. Eu acho importante estabelecer esse personagem agora e dar um background pra ele, porque no jogo, gente, ele tem 2 momentos marcantes e é isso. São muito bons, eu reconheço isso, mas é bem rápido. Agora, na série, parece que eles estão dando um destaque maior pra ele. Ele já tem até mais cenas do que no game. E, cara, aquele início do episódio... Esse episódio começar com flashback eu achei muito foda. Porque pra mostrar um pouco desse personagem pra gente e já deixar de cara que ele não é um cara bom. Mas também deixa escrachado que os Serafitas não são bons. Inclusive, isso aí que você falou, Igor, pode ser uma blasfêmia minha, tá? Mas eu tô achando que o Isaac, ele é mais Joel do que o próprio Joel na série. Tô achando, não sei. Interessante. Ninguém vai mencionar o Josh, do Drake Josh. O Josh do Drake Josh tá lá como um figurante que morre rapidinho. Esperando o Drake aparecer, pô. Esse cara, ele deu uma sumida, né? Ele aparece assim... em pontas de algumas coisas, de repente. Ele tá até em Big Bang Theory, numa ponta pequena. Virou um galanzão também, né, o cara? Isso aí a gente tem que falar. Não, mas ele tem uma cara de escroto pra caramba, né, cara? Isso aí é quem? É o garoto que tá contando a história lá no furgão. O cuzão, o babacão. Eu logo vi que esse maluco ia morrer. Ele tava muito... Porque, assim, é uma galera que a gente não conhece, que é a galera da Fedra, né? Tipo, são carinhas ali que a gente não conhecia. Aí quando eu vi que o cara tá contando uma historinha ali e tal, pensei, vai de arrasta pra cima, não sei. Tá dando muito destaque pra esse cara. Ou ele vai vingar ao longo do episódio, ou ele vai ser descartado de cara. Não deu outra, foi descartado de cara. E a cena, de novo, foi muito boa. Cara, esse episódio, ele marca uma parada também que eu comentei aqui no meu primeiro comentário, foi sobre os Serafitas, porque assim, a gente falou muito no episódio passado, até eu fiquei um pouco com medo disso, mesmo sabendo como é que é na história, de ter uma humanização dos Serafitas, porque apareceram um monte de Serafitas mortos, inclusive uma criança, e a gente fica com um pouquinho de pena. Eu lembro até que eu comentei aqui, eu não vou ficar com pena deles não, porque eles são os filhos da puta. E não, esse calma aí. Deixa muito claro isso, tá ligado? Igor, pera, calma. Olha só. Eu acho muito importante que a série humanize, sim, todos os personagens. A gente torce pelo Joel, cara. E o Joel é o maior filho da puta de todos, tá ligado? Exatamente. O fato deles... Pra mim, aliás, desse episódio eu achei muito bom. É óbvio, eu falei no outro que pra mim o terceiro foi meu favorito, mas não é melhor que o terceiro, mas assim, nem todo episódio precisa ser o melhor de todos. Né? Só precisa o importante é não decepcionar. Agora, o que eu não sabia absolutamente nada sobre os Serafitas, eu fui descobrir um pouco deles no episódio passado, né? E pra mim, aquele negócio deles serem massacrados, pra mim, me colocou do lado deles. E isso é muito legal. E aí, eles terem me colocado do lado dos Serafitas, aí mostrando o que eles são capazes nesse episódio de fazer... Sim. Não, meu irmão, eu falei, caraca, e aí? Uma coisa curiosa, Moviola, a conversa, quando o Jeffrey Wright, o Isaac, tá torturando um daqueles Serafitas,
ele remonta uma coisa que eu acho muito interessante. Quem começou o quê? Cara, a gente vai ficar nesse debate eternamente. Cara, então, me fala logo que eu quero saber. Perfeito é isso. Vocês atacaram, vocês quebraram a trégua primeiro, depois vocês, não, vai ficar nisso pra... Perfeito. Não precisa explicar mais nada. De novo, ninguém ali é flor que se cheire, até os nossos heróis. É disso que eu falo desde o primeiro episódio. É The Last of Us. Isso é The Last of Us. Seja no jogo, seja na série, isso é The Last of Us. Não, e em relação ao episódio, a introdução desse personagem é muito boa, porque, tipo, já de cara mostra que ele é capaz de qualquer coisa. Eu tava até comentando com o Rafa hoje lá no grupo, que, tipo, você pensa uma coisa quando ele começa a falar, que ele vai contra o que o cara tá falando, mas depois, velho, ele simplesmente mata a galera e depois volta na outra cena que ele aparece próximo do final, torturando o maluco. Cara, que cara, mano, psicopata, tá ligado? Aquele cara ali, pra mim, é muito psicopata. E, tipo, como o Marcos falou agora há pouco, no último episódio eles deram uma humanizada nos Serafitas. E, tipo, uma parada que eu gostei desse novo episódio foi que mostrou que eles são tão doentes quanto qualquer um ali, tá ligado? Todos eles ali são malucos. E eu até brinquei no post do Igor hoje, que, tipo, pra mim, os Serafitas fizeram em, tipo, uma cena o que o Mills não conseguiu fazer na série Demolidor em 2, 3 episódios. Que, velho, que cena brutal, velho. Sério. Aquilo era pro Mills ter feito. Aquilo ali, mano, com os corpos, tá ligado? Eu só queria falar uma última coisa com relação a essa cena inicial, pra dar voz, até porque o Léo não falou, o Gomes não falou. Porque, assim, eu acho tão sensacional essa cena, porque ela resume muito bem o que é a série The Last of Us. Por quê? Começa o Josh lá falando um monte de merda, sendo escroto, falando uma coisa algo que a Fedra fez, que é completamente condenável, e ele falando rindo, como se fosse nada, né? Aí me aparece um cara que até então a gente nunca viu, e é o Isaac, explicando por que os cidadãos estão sendo chamados de eleitores. Perfeito. Ou seja, colocando esses cidadãos assim numa posição de inferioridade, entre aspas, e a Fedra numa situação numa relação fascista com relação a essa galera. E a Fedra é uma organização fascista. Ou seja, Marcos, mal. Ele chama a galera de eleitores, mas ao mesmo tempo ele fala que, tipo, chama disso porque tirou esse direito deles, tá ligado? Exato. Isso eu achei muito genial também. Então, eu achei muito genial. Esse é o ponto. E aí você fala assim, pô, peraí, eu não sei, eu não conheço o Isaac. Mas aí esse cara aí, pelo que ele tá falando, ele tá sendo contra, será que é isso? Aí você meio que fica assim com o pezinho atrás, ele tá sendo contra, tá sendo a favor do que ele tá falando. Ele claramente não tá gostando disso que o cara tá falando, porque ele inclusive dá uma bronca no garoto logo depois. Aí chama aquele outro menino pra descer com ele, o Zé Ruela. Que perguntou, né, fez a pergunta, por que chamaram eles de eleitores? Ou votantes, né, voters, que no inglês eles falam voters, mas acho que a tradução tá aí eleitores. Aí ele desce, conversa com aquela mulher ali e tal, não sei o que, e faz tudo aquilo. Eu falo, opa, peraí, esse cara é contra a Fedra e a Fedra tá sendo escrota nessa situação, então peraí, quem é esse cara? Mano, gera na gente uma dúvida. E a próxima cena que esse sujeito aparece é torturando um cara de um grupo que a gente viu. Pois é, sim. E um cara de um grupo que a gente viu ser massacrado sem dó nem piedade no episódio anterior. Eu queria até fazer um parênteses sobre isso, antes de dar a palavra aqui para o Léo e para o Gomes. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: o cara sendo torturado, né? Ele diz que ele tá querendo arrancar a resposta do cara. Tu vê que o cara, né, até para tentar emocionar talvez um pouco o espectador, né? Você vê que ele é um cara magérrimo, que ele não vai fazer afronta nenhuma. Você vê que fisicamente ele tá abatido, o cara tá nu, o cara tá todo fudido, né? Completamente. E aí eu achei muito interessante são as palavras dele, né? Porque ele fala que cada vez mais membros da WLF, eles deserdam para ir para os Serafitas, e nenhum serafista deserda, ou seja, eles vão ganhar por conta disso. Claro que também tem toda aquela histeria religiosa em torno desse grupo, tal, profetiza que a gente ainda não viu, não sabe como é que vai ser e tal. E o curioso Ele vai ver, porque dá a entender que ela tá morta já. O cara no episódio anterior falou que ela tá morta. Não sei se essa figura vai aparecer em algum momento, enfim, não sei. Só se foi flashback. Então, talvez. Ou então uma nova versão dessa figura apareça para ser um líder religioso entre eles, enfim. E Igor Gomes, eu não quero saber, tá? A gente tá falando aqui entre pessoas que não jogaram o jogo.
Tá conjecturando. Vocês sabem alguma coisa, fiquem quietos. E o outro curioso também é que aquele moleque que aparece lá no início, que faz a pergunta por que chamam ele de eleitores e tal, você vê que tem um shift na cabeça dele. Porque agora, aquele moleque que tinha cara de bocó inexperiente no início, se tornou o mesmo tipo de soldado com o mesmo tipo de mentalidade que os caras da Fedra tinham antes de serem abatidos. Só que agora ele era da Fedra e agora ele tem esse mesmo pensamento com a WLF. Isso ele levou a guarda na porta, né? É ele fazendo a guarda na porta. É ele fazendo a guarda. Inclusive, ele tá até num posto alto, né? Porque o outro cara que tá com ele chama ele de senhor. Então, ele ascendeu dentro dessa hierarquia militar maluca aí. E assim, cara, porque eu tenho o seguinte pensamento. Os soldados fanáticos, ele virou um soldado fanático na guerra. Porque para soldado fanático em guerra, existem dois tipos de pessoas. Martelos e pregos. E isso é para qualquer fanático, independente do lado que eles estão. Então, aquele moleque que era, digamos assim, virgem, vamos botar assim, ele acabou virando o subalterno ali do Isaac, tão ruim quanto esse cara. Porque ele fala, fica quieto, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele fala, não, mas isso é muito violento. Ele cala a boca, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Tu já sentiu que esses dois personagens vão chegar causando muita coisa aí. Pelo menos é o que dá a entender. Eu gostei muito dessa introdução do Isaac, né? No jogo não tem essa coisa dele, inicialmente era da Fedra e depois foi pra WLF. Eu achei interessante porque você coloca ele um personagem assim também não tão confiável, né? Porque a moça aperta a mão dele ali, ele agora faz parte da WLF, mas ele mostrou que ele é um cara que é capaz de, sabe, trair um grupo por outros motivos. Então mostrou que é um personagem que tem uma moral meio questionável. Mas, e eu gostei muito daquele diálogo que ele tem lá com aquele Serafita, né? Onde ele fala das panelas, né? Ele fala, os benefícios malucos de um apocalipse zumbi, né? Que era uma parada que o cara sempre quis, e no apocalipse zumbi ele conseguiu, né? Por zumbi, entre aspas, né, gente? Porque depois a fanbase de The Last of Us vai me xingar, porque eu tô chamando os andadores de zumbi. Eles não são zumbis. Não são, mas é mais fácil de falar. Mas eu achei interessante, né? Porque justamente me veio esse sentimento quando a Ellie e a Dina chegam naquela loja de instrumentos. Eu falei, caraca, meu irmão, isso aí pra mim seria um paraíso, cara, sabe? Instrumentos abandonados. Tem um violão Martin lá, perfeito estado. Então a gente olha, né? É interessante você ver esse outro ponto, né? Um lugar onde só tem merda, só tem coisa ruim, tem os zumbis, mas ainda tem os humanos que chegam a ser pior que os zumbis, né? Porque igual a gente tá falando aqui, não tem ninguém bonzinho, é um mais ruim que o outro. Então, toda essa merda, o cara ainda consegue achar uma pérolazinha ali, um benefício de algo, né? E eu achei isso interessante, porque aprofunda bem, né? Temos músicos entre nós, não? Eu sou músico. Eu já até sei o que o Léo vai comentar. Vai, pode falar. Dessa vez eu vou eu vou dar o braço a torcer. E eu toco bateria, guitarra, teclado, violão. Eu toco guitarra e violão. Eu toco punheta. Vocês sabem que é quase impossível ter um violão daquele estado, em perfeito estado ali em meio ao cenário que a gente tá vendo, né? Que eles estão vivendo, enfim. A gente toca aqui, com 6 meses já tem que trocar de corda, porque... Exato. Não, eu pensei que tu ia comentar uma outra parada dessa cena aí. Primeiro, ela não tá dedilhando, ela tá só fazendo no braço, né? E tipo, o dedo dela tá parado e a música tá rolando. Mas aí eu sou bem descrente quanto a isso, porque a gente sabe que tem atores que não sabem tocar, e aí você coloca um dublê. É a Bella Ramsey que e aí tá você liga as pessoas de descrença, né? Mas voltando à introdução aí do Jeff Wright, eu achei, cara, muito, muito bem colocada, né, assim, a forma como foi feita. Eu só senti falta um pouco de um aprofundamento até ele chegar àquele ponto, entendeu? Eu, por exemplo, não joguei o jogo, então eu fiquei sem entender quando ele desce do carro e vai falar com a mulher lá, que já estava esperando ele, e ele joga a granada pra galera, a galera morre, enfim, tipo, explode os caras. Eu queria ter visto um pouco mais disso, sabe? Queria ter visto um pouco antes desse episódio em si. Meu medo é que as coisas acabem sendo muito corridas e a gente acabe passando pano pra muita coisa, porque você... Léo, eu acho que vai. Sabe por quê? Nós estamos no quarto episódio. Nós estamos no quarto episódio, são 7. Chega um ponto, meu amigo, que não tem roteirista que faça milagre. Então, se o 5 não vier para parar certas arestas, amigo, um abraço. Vai ser o 5, 6 e o 7 sendo do jeito que vai ser. E eu acho que o 6 e o 7 vai ser aquela correria típica de season finale. Pegar os 2 últimos episódios e
largar o cacete, sacou? Eu acho que vai ser isso. Acho que não vai ter tempo de explicar muita coisa, não. E esse é o desafio de uma série em que você tem muitos elementos, muitos personagens, né? Que acabam se encontrando, acabam se entrelaçando, e você precisa dar um background para cada um, e alguém vai ficar sem ter um aprofundamento, né? Da história, do roteiro, enfim. Pode ser que a gente não veja tanto do Jeffrey Wright, mas a atuação dele compense essa suposta falta de um maior background para esse personagem. Não, ele é fora de série, isso aí não tem o que falar. Posso só dar um parecer com relação ao estado de conservação daquele violão? Olha só, não sei se vocês repararam isso, eu reparei isso e falei, genial. Ela pega um saquinho, vocês viram um saquinho antes de pegar o violão, aquele saquinho que tem ali? É as cordas. Não, aquilo é sílica. São aquelas pedrinhas. Aquela é sílica gel pra tirar a umidade, pra pegar a umidade. Por isso que o violão tá bom. Então, eu pensei que fossem as cordas também. Também pensei que fossem as cordas. Aquilo é sílica gel. Eu olhei e falei, safadinhos. Gente, eu pensei a mesma coisa que vocês. Eu falei, tô vendo tudo comido por mofo, né? E genial isso, a direção de arte dessa série tá de sacanagem, né? Genial, tudo comido por mofo. Ou seja, o mofo é um dos grandes inimigos da série. Pô, vamos encontrar uma coisa aqui que não tenha mofo. Como a gente vai fazer isso? Bota sílica gel dentro e fecha o case. Que aí não pega a umidade, e sem umidade o mofo não prolifera. Então, pra matar a galera, usa sílica gel que mata geral. Geralmente vem muito produto que você compra lá de fora, por exemplo, nessas caixas. Não, aqui também, pô. Sempre vem. Cara, é a segunda vez que o Moviola mata uma parada do roteiro. A primeira vez foi lá no primeiro episódio. É porque ontem eu vi numa live o cara reclamando do porquê que a Ellie tinha sido mordida no primeiro episódio. E aquilo não deu em nada. Deu sim. O vírus dos infectados foi pra tubulação de Jackson e deu aquela merda. Então o Moviola matou 2 paradas do roteiro que todo mundo se questionou. Moviola, tu devia ser um dos contratados da HBO, mano. Tá bom. Mas, Igor, tem uma parada nessa cena da loja de discos que não me desceu muito, não. E quando elas entram, eu não lembro qual das duas é. Começa a mexer nos aparelhos, tocar bateria, tocar... A Dina. A Dina. Tu tá na porra do mundo pós-apocalíptico. A porra desses bichos tem um ouvido que ouve tudo. Ela vai ficar tocando aquela porra. Ela tinha dado uma pancada no tanque. No tanque, Tipo, a própria Dina fala isso. É verdade. E tu sabe que os infectados, eles têm uma audição, como você diz aí, eles têm uma audição muito filha da puta. E qualquer barulhinho eles são atraídos. Então, já que ela tinha dado uma porrada e não foi nenhum até ali, elas pensaram, pô, realmente não tem nenhum por aqui. Eu não arrisco, mano. Cara, muito tranquila, né? Eu vou pagar pra ver. Vamos pagar pra ver? Vamos ver. Pô, a cena do violão é linda. A cena do violão é linda. Inclusive, a menina que faz a Dina, eu vou dizer aqui tranquilamente. Depois que o Pedro Pascal saiu, ela, pra mim, é a melhor atriz dessa série. Talvez ela bata de frente com o Jeffrey Wright também. Eu tava vendo, mano, vai chegar um zumbi, que não é zumbi, né? Mas vai chegar um infectado, em algum momento vai arrancar a cabeça de uma das duas que tá tocando aquela porra daquele violão. Mas depois eu queria pensar, mano, não vai morrer, porque, enfim, as duas são protagonistas. E outra, essa cena, eu não sei, tá? Mas pode ser que essa cena tenha no jogo, eu não sei. Então, mas eu fiquei assim, porra, tocar violão. Tem, é muito bonito. É muito bonito. Não, mas assim, eu queria só falar dessa cena, eu queria só puxar um detalhe, né? Que é justamente o que o Efra falou, né? Que no jogo tem essa cena. E pra mim é uma das melhores coisas que a gente tem lá nesse segundo jogo, cara. Porque eu acho que é aquele primeiro momento de conectividade que a Ellie tem com o Joel, né? Porque o violão, né? O tocar violão pra Ellie é uma forma dela se conectar com o Joel. E lá no jogo, né, a Ellie, assim, eu tenho sentido esse pouco de diferença entre a Ellie do jogo com a série, porque a Ellie, depois que o Joel morre, ela fica uma personagem muito mais fechada, sabe? Ela, tipo, não é daquele jeito que ela tá brincando o tempo todo com a Dina, sabe? Ela fica uma personagem realmente completamente fechada pra tudo. E essa cena do violão é uma cena que ela, tipo, ali toca, lembra do Joe, ela se abre um pouco ali com a Dina, então faz um pouco mais de sentido no jogo e tem um pouco mais de relevância. Só que eu tenho sentido que a morte do Joe não tem tido um peso tão grande ainda pra série, cara, sabe? Também tô achando isso. Eu não tenho obrigado, sentido, tipo muito assim, obrigado. Muito obrigado. eu não tô sentindo que ela tá sofrendo por aquilo, sabe? Eu sinto que ela tá, sabe, ela tá indo... Cara, parece que
Passou 3 meses e não lembra mais. E é justamente o que move ela a tá indo atrás daquela galera dos vagalumes é a morte do Joe, e eu não sinto isso. Tanto que no momento, na hora que ela falou que ela ia pro prédio no final, eu falei, é verdade, ela tem que ir lá se vingar da rapaziada. Assim, me desculpem, tá? Vocês podem até pensar o contrário, tá? Mas isso aqui virou Viagem de Lua de Mel e não Missão de Vingança. Me desculpem, mas é o que me parece. Achei, foram 2 episódios seguidos de Lua de Mel e que foi o anterior a esse, né? Que são elas se aproximando e tal. Então, assim, já baixou muito a minha expectativa pro próximo. Eu sei que, teoricamente, no próximo as coisas vão vir arregaçando. Mas, cara, olha só. Vamos lá. As duas se complementam muito bem. Eu acho que as duas se complementam muito bem. Só que enquanto casal, eu acho meio mais ou menos. O que me faz curtir é mais a atuação da Dina, que, como eu falei, eu tô achando essa menina, essa garotinha, tô achando ela uma ótima atriz. Mano, ela é a melhor coisa daquele filme dos Transformers, O Último Cavaleiro. Ela tá no Alien, ela tá no último. Ela tá no último Alien também, pô. Pode crer, ela tá no Alien. Essa menina tem futuro, hein? E ela tá no Madame Teia. Essa menina tem futuro. Ela tá no Adão Negro também. No Adão Negro também, não tá? Não sei. E assim, eu entendo que as duas estão se apaixonando. De verdade, eu entendo mesmo. Mas caralho, eu não tô sentindo o luto da Ellie. Eu não tô sentindo ela com sede de vingança. Assim, desculpa quem tá achando que sim, mas eu não tô. Porque assim, tem tempo pra mostrar o romance. As duas dão até um mazinho uma com a outra. O que, pra mim, eu achei uma cena meio meh, inclusive. Amigo, eu vou te falar uma parada. Que roteiro mal escrito nessa cena, gente. Porra, transam do nada, meu irmão. Olha isso, eu sou imune, eu tô grávida. Aí você agarra e... eu falei, não, cara, que isso? Eu posso comentar aqui uma parada que o Léo falou agora há pouco, que tipo, ele achou que o desenvolvimento do Isaac, por enquanto, tá um pouco corrido. Mas eu não achei, tá ligado? Porque primeiro, dá a entender que enquanto o outro cara tá discursando ali, todo mundo tem um fascínio por aquele cara, quando ele começa a falar. Então, tipo, já estabelece que ele é um cara que tem uma presença. Eu senti falta, eu queria ver mais, entendeu? Era só isso. Não, mas deixa eu continuar. Aí, tipo, ele mata os soldados dele e, tipo, já mostra pra aquele pessoal lá que ele é confiável. Beleza, isso aí já bota ele na hierarquia pra ir subindo aos poucos. E quando vai lá mais pra frente, ele já tá... tipo, como um líder daquilo ali. Então, pra mim, é estabelecido isso aí já muito bem. Agora, essa parada do texto aí, na hora que chega na cena do Rally Rola, velho, puta que pariu. Porra, como tu falou, velho. Cara, é descoberta que que é imune, é descoberta de gravidez, é cena de sexo, é não sei o quê. Mano, é tudo uma coisa em cima da outra, velho. E, tipo, esquece completamente o que eles vieram fazer ali, velho. O Joe parece que já era. Morreu e acabou. Queria dar um tiro na Ellie a 30 segundos antes. Outra coisa aí, velho. Queria dar um tiro na Ellie porque ela achava que tava infectada. Exatamente. Mas não tem clima, né, cara? Não, então, as pessoas ficam com clima com situações muito bizarras. Cada passa pano. Não. Mas galera, eu venho mais sentido elas transarem no episódio passado, que as duas dormem juntas. Eu concordo. Eu acho assim, pra mim, quando aconteceu, eu também achei estranho. Eu também achei esquisito. Se eu fizer algum esforço, eu consigo defender. E o esforço seria exatamente essa descarga de alívio, talvez, pelo fato da melhor amiga, ela não vai ter que matar a melhor amiga por não estar infectada. O negócio da gravidez, enfim. E também tem isso, né? Porque quem inicia o beijo... Quem inicia o beijo é a Dina. Não é a Ellie. A Dina que vai até ela, porque ela tá aliviada pelo fato de que ela não vai ter que matar a melhor amiga, e também conta o fato da gravidez. Talvez se eu me esforçar um pouco, mas não vou fazer isso, senão vai perder. Eu achei que no outro dia, ô Moviola, ela ia virar e falar assim, qual é a nota que você deu? Qual é a nota que você dá? Era ali que elas tinham que ter transado. Na cena da barraca, eu acho que fazia o contexto, né? Exato. Eu também. Exato. Ele era muito Eu concordo. Porque assim, olha só, o que eu acho assim? Eu achei que ficou muito jogado. Tipo assim, precisamos ter uma cena de sexo entre elas duas, porque essa tensão tá palpável e precisa explodir, porra, logo ali naquele momento. E aí eu tô pensando aqui no seguinte... Mas sabe por que isso, Efra? Sabe por que isso? Porque, tipo, eu não joguei os jogos, mas eu sei que essa cena de sexo é antes delas viajar, tá ligado? É antes do Joe morrer. Cara, essa cena é antes do Joe morrer no jogo. Então, velho, pra que eles trocaram de lugar, mano? Elas terem a lua de mel, Rony. Eu tô nem um pouco preocupado com essa situação. Eu não vou ficar estressando com isso, porque assim, não é só uma situação, não. Tem um monte de acontecimentos na série que tá tudo... Cara, o Isaac mesmo, ele aparece
no meio do jogo pro final. A série tá acabando já. A gente tá no... Não, mas é logo depois da parada de Seattle, não é logo depois do lance de Seattle. O Isaac só aparece quando tu começa a jogar com a Abby. E aqui na série, eles além de estarem invertendo as paradas, tem uns detalhes que eles mudam que eu acho melhor do que no jogo. Por exemplo, a cena em que a Dina descobre que a Ellie é imune, eu acho muito melhor na série. Eu gosto muito como é no jogo. Não, tudo bem. Não. Não, isso aí não tem problema, não. Não sei se vocês sabem como é que é no jogo. Impossível. No jogo tem o lance dos esporos. No jogo tem o lance dos esporos, que elas usam mais máscaras, né? Que inclusive os esporos vão ser adaptados agora no próximo episódio. Achei isso legal. E aí a máscara da Ellie quebra e a Dina, você vai morrer, não sei o quê. Aqui na série, porra, ela deu o braço, mano, pro zumbi. É maneiro, morrer. né? Não, Não, isso eu achei legal também. E outro detalhe que é muito... A galera reclamava que na primeira temporada quase não tinha ação, né? Aqui é legal porque eles modificam... Em quase todo episódio tem uma grande cena de ação. Cara, essa cena do metrô no jogo, ele é muito tensa, como é na série, mas no jogo só aparecem, tipo, uns 8 infectados. Não, ele deve ter uns 100. Eu achei muito foda aquela cena. Mas olha só, muito pra mim não fez muito sentido essa cena não, sabe por quê? Se as duas tivessem ficado quietinhas, elas estão vendo o estouro da manada. Se as duas tivessem ficado quietinhas, a galera ia embora e elas iam embora numa boa. Mas não, a Ellie com fogo no cu, vamos sair. E a Dina manda ela ficar frio. Mano, a Dina, gente, olha só, a Dina tá mais Ellie do que a própria Ellie. O protagonismo tá caindo pra Dina e não pra Ellie. Você tá falando de que parte? Antes dos zumbis aparecerem? Do metrô ali, do metrô. Na cena do metrô, quando estoura, quando os caras jogam aqueles sinalizadores, e aí vem aquela horda de... Não, mas os zumbis eram muito zumbis, cara. Era muito zumbi, cara. Como elas disfarçarem, não. Mas o zumbi viu ela. Você vai ficar parado esperando os caras ela comer? Não, mano, não dá. Tipo, tem que fugir, mano. Não tem jeito. Não, cara, mas olha só. Mas elas não fizeram barulho. A galera tava passando direto. A Ellie que levanta, fica de fogo no cu. E aí a Dina tem que ficar segurando a situação. E aí, de novo, cara, se elas tivessem ficado quietas... Os zumbis podem ver elas. O zumbi viu ela, inclusive. Porque, olha só, existem os infectados, os normais. Tem os instaladores, que são aqueles que têm audição muito bizarra. Tem os baiacudos, são grandões. E tem aqueles que são muito inteligentes, que eu esqueci o nome. Que eles fazem estratégia pra te pegar. Ali naquela cena, só tem instalador e tem os normais. Os normais, eles veem, eles ouvem e veem. Eles conseguem ver. Os instaladores não conseguem, né? Os instaladores não vê, mas ele tem uma audição muito elevada. Então ali, cara, era uma situação de correr. E detalhe, no jogo, esse teu comentário, Efraim, eu acho que faz mais sentido quando você traz pro game. Porque no game só tem 8 infectados. E tem uns 6 malucos da WLF. No jogo, eu pelo menos nessa parte, eu passei assim. Eu joguei as garrafas de vidro na direção dos soldados, os zumbis foram até os soldados, e eles se mataram, e eu fugi da porra da cena. Eu entrei no metrô e saí andando. Na série, vou fazer isso quando jogar. Muito infectado. Eu juro pra vocês que eu tive a impressão de que essa galera infectada não viu as duas, só que a Ellie ficou desesperada com a situação e eles acabaram vendo ela porque ela ficou agitada. Foi essa a impressão que eu tive. Porque eu pensei, era só elas ficarem quietas, aquela galera ia embora e depois elas iam embora numa boa. Tudo bem que rendeu uma cena muito maneira depois. Rendeu uma cena muito boa depois. É que nem o Igor falou, não é só ficar quieta. Esses caras conseguem enxergar. Exato. E tem um frame, cara, que tipo, tu volta depois desse episódio e vê, sabe? Elas estão agachadas e tem um infectado que olha pra elas e dá um berro. Na hora que dá um berro, aí eles saem correndo. Eles meio que avisam, né? É a hora que eles... E tem a hora que ela consegue sair do trem, e elas descem, aí eu acho que elas erraram. Eu acho que elas poderiam ter ido até o final do trem e descer só quando estivesse chegando no pé da grade. Porque elas desceram antes. Aí saíram correndo. Aí eu senti que foi um erro estratégico ali. Deixa eu só voltar uma questão aqui. Essa questão da Ellie com a Dina, cara. De novo, eu achei que foi corrido isso, tá, gente? Porque assim, porra, transar ali, eu sei, desculpa eu estar tocando nesse assunto, mas porra, transar ali eu achei muito jogado. Tudo bem que já teve cena de sexo gratuito em tudo quanto é tipo de filme, eu já vi uma porrada e não tava reclamando. Mas eu acho que foi uma cena pobre, porque não precisava. De novo, eu acho que elas faria mais sentido as duas ficarem juntas na noite anterior, quando uma tava provocando a outra, falando, qual é a nota do meu beijo, não sei o que e tal. E aí eu tô sentindo, cara, eu não sei, eu posso estar muito errado, mas eu vou falar aqui como fã de Friends, eu tô sentindo que essa porra vai virar um trisal estilo Ross, Carol e Susan do Friends. Vai virar essa merda. E eu não sinto, de novo, eu não sinto mais a urgência da Ellie em tocar o zaralho com sangue nos olhos. Porque, de novo, virou lua de mel e não missão de vingança. E aí, de novo, né, esse episódio pra mim tá baixo porque ele meio que repetiu aquele clima delas duas no anterior, só que agora elas chegaram aos finalmente. E, cara, uma outra parada que não me desce é a Dina falar que tá grávida,
e a Ellie querer assumir paternidade. Mano, não é assim que as coisas funcionam. Caralho, aquela frase é muito... Quando ela fala, sou pai. Aquela frase é muito maneira. Aquela frase é muito maneira. Não é. Vou te explicar por quê, Igor. Não, vou te explicar por quê. Gente, peraí, eu não tô falando que é maneira no sentido de ser foda, não. É maneira porque, assim, com o comportamento que a Ellie da série tem, que aí eu vou concordar que é muito diferente. Muito diferente, não. Né? É diferente do comportamento da Ellie do jogo, que a Ellie do jogo não faria esse tipo de comentário. Pelo menos não nesse tom. Ou não dessa forma, mas ela falaria alguma coisa do tipo, no sentido de ajudar a Dina a cuidar da criança. Ela falaria algo do tipo. Eu entendo do porquê que a Ellie desse jeito tá falando dessa forma, entende? Meio criançona, meio... Exato. Bobeira. Eu pulei por isso. Sobre o Pedro Pascal, que a gente tava comentando que vocês até disseram, porra, não, o cara morreu e a gente tem que seguir em frente. Cara, eu tenho uma teoria, pensei nisso ontem, depois que eu vi esse episódio. Não, cara, ele morreu, pelo amor de Deus, ele morreu. Não é dele estar vivo, não, relaxa. Mas eu tenho uma teoria do porquê que até eles estão mudando o tom. Porque o tom o Gomes aí jogou, o Rony viu algumas coisas, o tom do jogo 2 não é igual o tom da série, não. O tom do jogo 2 é o tom dos 2 primeiros episódios da série em alguns momentos. Mais o segundo. O segundo episódio é bem o tom do jogo 2. Mas eu acho muito mais doído tu perder o Pedro Pascal numa produção do que tu perder um personagem de captura de movimento num jogo. Quando o Pedro Pascal morre, a primeira pergunta que todos nós aqui, principalmente vocês que não jogaram, se fazem, meu irmão, como é que essa porra vai continuar sem esse cara? Porque, comparando um pouco com Game of Thrones, por mais que tu tá acostumado em ver a galera morrendo em Game of Thrones, qualquer momento pode morrer um personagem importante lá. Em The Last of Us, não é isso que fica claro na primeira temporada. E nem no primeiro jogo. Aconteceu uma parada bizarra na série. Meu irmão, como é que nós vamos continuar sem isso? Por isso que eu disse pra vocês no início, não sinto falta do Pedro Pascal entre termos. Eu sinto falta dele quando tem alguma situação que a Ellie lembra dele, tipo a cena do violão. Foi o único momento desse episódio que eu realmente senti falta dele. Durante todo o desenvolver, não. No 3, não. No 3 é um luto, é pra galera chorar mesmo, é pra galera pensar assim, porra, ele morreu, a gente vai ter que seguir sem ele. A partir do 4, não. A história já tá andando, a história, é isso aqui, ele não tá mais aqui, você tem que aturar essa galera aqui. Estão fazendo, goste de você ou não, mas é isso aí, é esse tom que a série vai seguir. Mas eu ainda acho que eles vão voltar. Acho não, porque tá no trailer. Eles vão voltar sim em um episódio que vai ser tipo, não uma homenagem, mas vai ter flashback com o Pedro Pascal. Antes de passar a palavra pro Léo, eu tô achando um erro. Vamos lá, deixa eu só remontar o pensamento aqui. A mina fala ontem que tá grávida. A Ellie de bate-pronto já tá assumindo a criança, não quer nem saber qual é a opinião da outra, da menina que tá grávida, tá tomando a frente de tudo. Mano, bota elas pra conversar sobre isso de uma maneira real e plausível. Junto com outro cara que fez o detalhezinho que foi inseminar a garota. Então tem esse detalhe também pequeno. O cara tem o pai biológico. Então, bota esses 3 para conversar como pessoas numa situação real como essa fariam. Eu não ficaria surpreso se a série matasse a Dina, porque isso faria com que a Ellie fosse para um caminho semelhante ao do Joel quando perdeu a filha dele. E aí sim a gente vai ver a Ellie do jeito que a gente espera, com sangue nos olhos, querendo vingança, porque parece que a Ellie esqueceu que ela tá na missão de vingança. E agora ela tá simplesmente na lua de mel no pós-apocalipse. Esse é o principal erro. Aquela missão que ela botou na cabeça dela tá em segundo plano. Eu entendo que o fato da Dina estar grávida agora muda completamente as coisas. Tanto que ela mesma fala isso pra Dina. Não, cara, isso aqui muda tudo. Precisa haver um tempo pra ela saber o que ela vai fazer. Eu fico empenhada na minha missão de vingança ou volto pra casa pra ficar cuidando do bebê que ainda não nasceu. Então eu acho que esse é um momento de ruptura, esse vai ser um momento de decisão importante pra Ellie. Desde que o Joel morreu, eu não tô sentindo a Ellie com sangue nos olhos. Porque a Ellie, eu vejo ela como se fosse uma máquina mortífera de vingança. Sacou? Eu não tô vendo isso nela. E eu tô vendo um pouco mais da Ellie do que a Ellie deveria ser. Eu tô vendo na Dina. E assim como eu estou enxergando o Joel no Isaac. Você tá entendendo essas inversões? Isso eu não tô gostando. E olha que eu nem joguei o jogo. Mas você entende que isso tornaria a personagem aborrecida? Porque assim... Mas ela tem a missão dela, cara. Ela tem a missão dela. E ela saiu da missão? Aparentemente sim, né? Tá bobinha, tá pagando de apaixonada. Ela não saiu da missão. Elas foram ali, ficaram ali, tiveram que ficar ali porque a menina tinha acabado de ser mordida. E a outra não sabia que ela era imune. Ela já não estava focada. Ela já não estava focada. Vamos seguir os eventos. A Ellie é mordida, a Dina vê. Elas vão para um lugar e a Dina já começa aquela preocupação dela. Tenho que matar minha amiga.
minha amante, enfim. Elas vão para um lugar. Minha Aí mãe ela foi foda, aponta. Mas ué, não é? Enfim, aí elas vão para um lugar. Estão lá naquele lugar, a Dina aponta a arma para ela e fala. Aí a Ellie tenta explicar: ó, eu sou imune, blá blá blá. Vamos fazer o seguinte: eu vou sentar ali, vou dormir, você fica acordada, apontando a arma para mim, você vai ver que eu não vou acordar e não vou. Se não fosse a mordida, eu duvido que elas não seguiriam o caminho dela. O fato delas terem ficado onde elas estão e acordaram de manhã, ter acontecido tudo o que aconteceu, elas transaram e tal, não sei o quê, e elas acordarem de manhã e elas recebem o rádio, né? Eu ia falar comunicação disso. por rádio, a que fala da Nora, dá um estalo. Opa, a Nora é uma das meninas que estavam lá no. Já vira uma chave Joe. na Ellie. Vira uma chave na Ellie. Virou a chave. Onde é que é esse Lake Hill? Vamos para esse Lake Hill. Vamos descobrir. Pega o mapa aí. Não sei onde a gente estava. Vamos subir. Subiram. Olharam o mapa, Lake Hill ali. Bora para lá. Esqueceu de comentar um detalhe nesse momento aí que elas acordam. Tem esse lance do rádio. Elas acordam, comem uma carne seca para tirar o mau hálito. Gente, desculpa. Esse momento para mim foi divertido, foi bonitinho. Não, acordei, tô com o bafo matinal. Gente, essas coisas humanizam personagens. Sim. Esse tipo de coisa eu acho demais, pô. Mas cara, alívio cômico forçado, velho. Alívio cômico forçado dessa série. Eu não tô achando legal. Eu tô olhando o seguinte, eu tô olhando que a série tá querendo não tornar a Ellie um personagem aborrecido. Mas você precisa desenvolver essa personagem pra ela chegar no ponto final. Ela não deixou no foco, ela não deixou de sair do foco dela. Se deixasse de sair do foco dela, ela teria voltado pra Jackson. Tá, vamos dizer o seguinte. Digamos que ela seja sapateira e tá vendendo sapatos. Beleza, ela tá vendendo sapato, mas ela não acredita mais no produto que ela tá vendendo. É isso que eu sinto da Ellie com relação à busca dela por vingança. Ela tá indo na vingança, mas ela não tá 100% convicta de que ela quer fazer aquilo ou de que ela vai conseguir fazer aquilo. É isso que eu sinto da Ellie. Ela tanto quer... Esse exemplo de sapateira é brabo, hein, irmão. Ela tanto quer... Não, foi um termo muito bom. Ela tanto quer continuar que chega no final do episódio, ela dá a opção pra Dina de voltar, pra não seguir com ela. Se bobear, ela volta com a Dina preocupada com ela. Tudo bem, eu não tenho problema, com isso. Beleza, faria sentido. Mas assim, uma hora eles vão ter que dar um upgrade na Ellie, porque eu não tô sentindo ela indo pra frente. Eu não tô. Eu tô sentindo firmeza na Dina, mas não tô sentindo firmeza na Ellie. Eu discordo muito. Porque, eu acho que a gente precisa de ter a Ellie mais sangue no olho. E a gente não tá tendo isso até agora, sabe? É igual, eu gosto de usar o filme recente que falou de vingança, que é o The Batman. O cara, ele tinha que ser o Bruce Wayne também. Mas ele não é Bruce Wayne, por quê? Porque o cara tá numa visão extremamente limitada e no foco dele, igual o Efraim tá falando. Foco do cara, tá ligado? Eu acho que a Ellie, eu não consigo sentir que aquela personagem, ela quer se vingar. Eu sinto que ela só tá indo ali porque a história do jogo, a história da série quer te contar que ela vai se vingar. Mas eu não sinto isso na Ellie. Eu não sinto que ela quer vingar o Joe, entendeu? Então deixa eu voltar um pouco. O falou aí, lua de mel, é exatamente isso, cara. Deixa eu só voltar um pouco então. A cena antes delas entrarem naquele prédio onde eles encontram a WLF. Elas estão olhando, vem a janela quebrada com sangue assim na janela. A Ellie vira pra Dina e fala assim: e aí, se a gente achar outros que não são do grupo da Abby, a gente vai fazer o quê? Ela não precisa falar nada. Uma olha pra outra, já decidiram, vamos ter que matar. Ali é Rambo, ali é tranquilo. Aí, beleza. Aí, primeiro, elas encontram aquela cena grotesca lá que os serafitas fizeram, tal, beleza, estão escondidas. Vamos ter que sair daqui porque a WLF chegou. Vamos sair. Saíram. A Ellie sobe, sei o que, o cara passa pela porta onde ela tá, do lado onde ela tá escondida, a menina não hesita, enfia a faca no pescoço do malandro. A Dina faz o mesmo. Um Luke vai atacar e mata um cara que tá vindo em direção a Ellie. Gente, não tô entendendo a questão de vocês. Isso aí a gente vê em qualquer série de cara, ação. Olha só, Matando soldado, NPC. Sabe o momento que tem no episódio 3 que, pra mim, fica claro que ela realmente tá em busca dessa vingança? Porque esse momento que ela tem com a Dina, pra mim, não passa de um momento. Eu tenho certeza que quando ela chegar lá em como é que é o nome? Salt Lake, né? O nome do lugar? Lake Hill. Eu tenho certeza que quando ela chegar lá, ela vai fazer o que ela tem que fazer, independente de qualquer coisa. No 3, no terceiro episódio, rapidinho, tem um momento que ela tá conversando com a Dina, assim que ela acorda, e ela fala assim: porra, por que você não me falou que onde eles estavam, que eu saía do hospital? Aí ela fala: você teria arrancado os acessos no hospital e teria ido atrás dele. Ela, foda-se, eu realmente teria feito isso. Pô, é o que o Moviola tá falando aí, e eu concordo muito com ele. Existe a vingança dentro dela, mas não é só por isso, e de novo,
eles mudaram o tom do jogo. Não é só por ela querer a vingança que ela tem o tempo todo que ser aquela Ellie que tá no jogo, sabe? Tá. É uma adaptação, mas assim, gente. Não, mas tu concorda comigo? Tipo, a gente jogou o jogo. Não, eu gosto mais da Ellie do jogo. Não. Eu tenho que ser realista. Eu gosto mais da Ellie no jogo. Mas tu eu concorda adoro comigo? a Bella Ramsey. Eu adoro a Bella Ramsey. Mas, tipo assim, só pra tu entender Fala aí, o meu Gomes, fala ponto que eu tô querendo chegar. O jogo The Last of Us 2 é um jogo que você se sente oprimido o tempo todo jogando. Não é legal. Pra baixo, tô ligado. Não é legal jogar The Last of Us. The Last of Us, ele tem um peso, assim, que você só quer que aquele jogo acabe. Tanto que quando o jogo acabou, eu tive uma descarga de choro tão grande que eu simplesmente estava aliviado. Que aquele tanto de merda acontecendo atrás da outra, acabou. E eu, tipo assim, essa série não tá conseguindo passar isso pra mim. Talvez realmente não seja o objetivo dos caras. Eles não querem passar isso. Mas eu acho que no jogo funciona muito bem essa questão da angústia o tempo todo você tá sentindo no jogo, com alguns momentos de respiro. Tipo, a Ellie tocando violão no Take On Me, que no jogo tem um peso muito maior, porque justamente é um momento de respiro, um momento de humanidade, coisas pequenas. Só que eu acho que aqui tá invertida a parada. Eu acho que porque tem o episódio 3 momentos ele de já vingança. foi um respiro, né? O episódio 3 ele já é um respiro. Exatamente isso. Isso também. O 4 ele é um respiro entre termos, porque tem uma consequência. Tem a parada da mordida. Que isso é uma consequência. Cara, é porque eu não sei bem também, né? Mas eu não sei se vocês viram. Logo depois que termina o episódio, tem um teaser do próximo. Mas eu não vou comentar, não. Parou. Porra, chega a ser triste. O Gomes também deve estar coçando aí pra falar. Porque eu tô vendo vocês comentando umas paradas e eu sei que lá na frente vão acontecer coisas. Mas o Igor, o meu medo é esse. Né? Igor, o meu medo é esse. Vim chegar arregaçando no penúltimo e último episódio, só no último episódio, quando a gente poderia ter uma edificação maior já agora. É isso eu falei isso com o Efra em off, que foi até uma parada do marketing aí da HBO, que eles já anunciaram a terceira temporada antes da segunda estrear. O Efra até falou, porra, eles tinham que ter esperado a recepção da galera. Só que, cara, isso, igual o Demolidor também teve esse lance, né? Eu tenho certeza absoluta que a temporada vai terminar muito quebrada. Muito quebrada. Eles disseram que vão adaptar esse jogo 2 em 3 temporadas. Meu irmão, o jogo 2 é muito grande. Realmente. Não, é em duas? Não, são em 3. Quando for lançar a terceira, eles vão anunciar a quarta, que vai ser onde eles vão encerrar. O Neil Druckmann, que é o criador, disse isso. 3 anos numa vingança, é isso mesmo? Não vou falar. Então, lembra que vocês falaram da Abby aí. Aguardem. Pois é, o problema é esse, ele tá sempre aguardando, porque, por exemplo, eu esqueci completamente da existência da Abby nesse episódio. Isso aí, assim, cara, exatamente. ela tá eu não me mesmo? surpreendo nada se ela der as caras só no episódio 7, de novo. Eu não me esqueci, não. Eu também não esqueci, não, porque, porra, ela é uma... Ela é uma wolf. Ela não é nem uma pedra no sapato, ela é, tipo... um concreto no sapato. E, cara, tem umas paradas que eu gosto também, que a série faz diferente, que é assim, eu senti a raiva da Abby quando ela matou o Joel da mesma forma que eu senti quando ela matou o Joel no jogo. Só que no jogo eu não sabia das motivações dela. Na série eu sei. E isso eu acho legal. A série igual o Isaac. O Isaac, ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta que tu já conhece mais ou menos como ele é. Tudo bem que o Léo falou aí que queria ver um pouquinho mais dele, mas eu que joguei, eu tenho uma noção maior da história do cara. A Abby já tem as motivações desde o primeiro episódio. A série não é... Então, aí que tá. A série ela é feita pra atingir um público geral. Quem jogou e quem não jogou. Eu não posso ficar criando um roteiro esperando que só quem jogou que vai entender o cara. Você quer ver uma parada que, sem falar muita coisa, você define muito uma cena e você define muito o perfil do grupo que o cara tá representando? É a cena da cozinha. É a cena da cozinha que ele tá torturando o cara e quando ele volta pro fogão pra botar a frigideira no fogo de novo, botando terror no cara, que quando ele vira, o cara esticou a mão, irmão. Aqui, ó, vai lá, me queima na outra mão. Não vou tirar nada dele. Não vou tirar dele. Mas isso não fala muito do personagem? Isso é você descrever um grupo sem você ser expositivo. Sem você ficar... Não, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. Esse é o tipo de roteiro inteligente que eu gosto. Eu, Léo, entendeu? Eu gosto assim, quando você não é expositivo, você não tem que ficar falando. Mostra, cara. Não fala, mostra. Quando a gente vê o Isaac logo nos primeiros minutos da série e mostra o que ele faz... Tipo assim, você olha e você fala assim, cara, esse cara é um sacana, esse cara é safado mesmo, esse cara é ruim. Ali já mostra muita coisa. Só que eu queria ter visto mais.
Eu sei que você jogou o jogo e você já conhece, que não sei o que sei o que lá, mas eu queria saber, ele combinou com alguém? Ele já estava por muito tempo armando? Depois daquilo ali, como é que foi? Como é que ele chegou à liderança? Então, assim, quando eu falo que tá The Fast of Us, né, que é Velozes e Furiosos, estão acelerando, é justamente por causa disso. É um episódio em que você vai mostrando um pedacinho de cada, aí volta para a lua de mel, e a Abby só vai aparecer lá no 7º episódio. Ou seja, você não mostra mais desse cara aqui, não traz a garota que matou um personagem principal, entendeu? E essa garota fica lá para trás, lá para frente, sei lá para onde ela tá. Eu achei que a gente já ia ser surpreendido por um episódio inteiro da Abby. Eu já achei que seria no 3º ou no 4º episódio. Eles não fizeram isso. Ao meu ver, vai jogando mais para frente. Aí, como o Efraim tá falando, aí parece que já vai ser uma ponta para fazer com que a gente fique esperando mais um ano, entendeu? Para assistir a 3ª temporada. Aí Léo, fica a coisa da punheta, tá prometendo. Eu tô com uma dúvida aqui. Vocês acham que era pro Isaac aparecer agora? Ou seria melhor focar na Abby e terminar essa temporada com a Abby para depois apresentar o Isaac? Eu não saberia responder essa pergunta. Olha, Eu gostei tanto da introdução do Isaac. Eu acho que... Eu não entendi o Léo, porque eu achei que ele estava elogiando depois de porque eu concordo com tudo que ele falou, com exceção do fato de que eu acho que foi perfeito. Eu tô elogiando, cara. Eu só tô falando que, assim, parece que tem algumas decisões criativas que às vezes a gente não entende, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você, tipo... mataram o personagem principal da série. Eu não joguei o jogo. Acredito que a HBO não está fazendo a série só para quem jogou. Está fazendo a série no geral. Tanto o Gomes quanto o Igor falaram aí que o Isaac aparece muito pouco. Eu acho que a gente vai ter muito mais dele na série. Sim. Ele ainda vai aparecer e, tipo, dentro do que o Léo falou agora há pouco, eu concordo com ele, tipo, na parte que ele falou que essa temporada não tá parecendo que ela é pra todos os públicos, pra quem jogou e pra quem não jogou. Porque a primeira temporada parece que ela agrada muito mais, tá ligado? Pra mim ela agrada 100%. Sem eu nem ter jogado o jogo, ela me agradou muito mais. E não parece que é uma parada que, eu não entendi. Você acha que essa segunda temporada não está para os dois públicos? É isso? Não tô achando que tá. Mas, Rony, deixa eu te contar um segredinho aqui. Se for spoiler, deixa pra lá. Não é spoiler. Calma aí, gente. Não é spoiler, não. Calma lá. Eu não sou mais o cara dos spoilers. Deixa eu te contar um segredo aqui. Quando lançou o segundo jogo ele ganhou o Game of the Year. Ele é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos, mas ele também é um dos jogos mais divisivos da história dos games. A história do jogo 2, muita gente não gosta, de verdade. Então não me surpreende. Não, o Gomes, porra. Muita gente parou de jogar quando o Joel morreu, mano. Mas então, não é pela história, é porque o Joel morreu. Tem gente que é assim, não, negativo. Tem gente que não gosta da resolução final. Acho que eu não vou falar. Tem gente que não gosta da resolução final. Tem gente que não gosta de certas situações que acontecem no meio da trama. Então, eu tô achando até interessante, porque parece que eu tô vivendo, e eu não vivi a época do jogo 2 de imediato, porque eu fui jogar The Last of Us ano passado. E o jogo 2 saiu em 2020, se eu não me engano. Tá até interessante porque parece que tá se vivendo a época de quando lançou a segunda parte. E eu tô achando isso interessante até, né? Mas eu acho que a primeira temporada, eu gosto muito dela, muito mesmo. Eu acho que falta ação na primeira temporada, mas eu gosto muito. Essa segunda, pra mim, ela tá misturando o foda com o agradável. E eu, como um grande fã, eu queria muito ver essa exploração de vários infectados. E cada episódio vai aparecendo mais deles e aparece uma raça diferente. Eu, como fã do jogo, eu tô gostando muito de ver isso. E meu pai, eu sempre falo do meu pai. Meu pai não sabe de porra nenhuma da história. E ele também tá curtindo ver isso, então eu tô achando maneiro também ter esse feedback dele aí. O seu Iglesias gostou menos foda e mais tiro. O seu Iglesias gostou da cena do... Não, quando o Joel morreu, ele ficou impactado, cara. Ele não ligou, mano. Não, ele não ligou. Eu vi uns caras na internet reclamando. Tem nego que reclama de mano, sei lá. Um cara reclamando, meu irmão, ela enfiou aquela mão podre na periquita da... Mano, na boa. Vai reclamar, a mão da garota... Não, peraí.
Ele não tá errado, não. A mina fica se esgoelando dentro de um esgoto e tá, porra, mete a mão dentro da calcinha da garota, caralho. É a mão que, inclusive, foi... Não é a mão que ela tomou uma mordida? Não foi o braço que ela tomou uma mordida? Eu fiquei pensando assim, falei, caraca, será que ela vai custar a ferida lá? Que pariu, meu irmão. Que sexo. Essa é a definição de sexo sujo. Olha só, a Ellie colocou a mão esquerda, ela foi mordida no braço bizarro. Não, mas é bizarro, né? Porque assim, eles não lavam as mãos, eles não fazem um monte de coisa que a gente faz. Então, e aí no dia seguinte tá preocupado com bafo. Olha só, aí no dia seguinte tá preocupado. Hipócrita, é verdade. Hipócrita. Mas nesse momento aí é a mão que balança o berço ou que destrói o berço. Porque puta que pariu, velho. Meter a mão ali. É verdade. Parabéns. Mas assim, eu só queria. Caiu nesse nível, cara. Eu só queria responder a pergunta que o Urefa falou, né? Sobre essa questão de como o Isaac foi apresentado agora, né? Num momento diferente. Assim, a série tem tido essas diferenças de timeline, né? A gente vê que coisas que a gente só foi ver lá no final, a gente tá vendo aqui no começo. E, tipo assim, eu acho que a narrativa e a timeline realmente picotada de The Last of Us no segundo jogo ajuda muito a gente a ser conduzido sentimentalmente. Eu acho que ela consegue, em alguns momentos, fazer com que você tenha ódio de um personagem, mas daqui a pouco você já tá tendo ali uma certa empatia por aquele personagem. E eu acho que isso não é só na Abby, como eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, mas eu acho que em todos os personagens, sabe? Eu acho que todo mundo sofre um pouco disso, de pontos de vista diferentes, né? De você enxergar os Serafitas de um jeito, até que no jogo não tem tanto. Aqui na série eu acho que aquela cena que a gente até falou no terceiro episódio, de mostrar eles ali, é uma coisa que mostra também um outro ponto de vista, né? Porque, tipo assim, cara, eu acho que a gente tá falando, querendo ou não, de pessoas, né? E as pessoas aqui em The Last of Us, os humanos, matam os humanos uns aos outros como se não fosse nada, como se fosse quarta-feira, sabe? Porque pra eles, naquele universo, é normal, é uma coisa que virou cotidiano, sabe? E é bizarro você parar pra pensar nisso, né? Porque, igual eu falei, né? Tem muito dessa coisa da perca da humanidade. O segundo jogo é muito isso. E em alguns momentos você tem um respiro, igual eu falei, mas é muito sobre a visão deturpada dos personagens, sede de vingança, perca de humanidade. E eu acho que isso é muito bem conduzido justamente no momento em que você revela certas coisas. Eu acho que aqui nessa série tem sido um pouco diferente. Eu não sei qual que é o intuito. É difícil também da gente avaliar uma série sem ver o arco todo, né? Sem ver a conclusão. Mas eu acho que o jogo conseguiu fazer isso melhor do que a série tá fazendo. Eu tô achando um pouco precipitado algumas coisas que eles estão mostrando. Mas, igual eu falei, vamos esperar pra ver, né? O que vai se definir no final da série. Qual que vai ser a conclusão desse arco. Se fizer sentido, pra mim, ok, sabe? Fran, antes de você encerrar, só queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da linguagem. Quando a gente tá falando de um jogo de videogame, eu acho que The Last of Us, eu tô falando mais por causa do primeiro jogo, e muito baseado no que o Igor e o Gomes falam do jogo, e eu tenho uma ideia mental do que é o jogo. Inclusive eu vi o Gaveta falando que largou The Last of Us 2 porque não aguentou, que era muito opressivo e tal, não sei o quê. Pensando aqui em tudo que foi falado, eu pensei numa ideia com relação ao jogo e série. No jogo, eu falei isso no primeiro episódio que eu participei, você controla o personagem, você é o personagem, você tá ali. Então eu acho que se o jogo é opressivo, você vai sentir aquela opressão porque você tá controlando aquele personagem. E aí o jogo, ele pode te colocar numa situação... Aí eu vou falar um pouco de Red Dead Redemption, o 2 principalmente. Que você pode ser escroto pra cacete. Você pode fazer um monte de atrocidade no jogo. Você tem lá o medidor moral do jogo e tal. Você pode fazer isso também no GTA. Aliás, GTA, toda vez que você controla você é um bandido. Todo GTA que você está controlando, você é um bandido. Você trabalha pra máfia. Mas mesmo assim, você fica ali com o personagem. Você faz coisas horríveis. No GTA V, por exemplo, tem uma cena que você tortura um personagem. Você controla a tortura. No Modern Warfare 2, Call of Duty, você pode ter a opção de você matar um monte de gente inocente no aeroporto. É você controlando. Então, a tua capacidade, a tua capacidade moral tá ali inserida dentro do jogo. E dentro de um jogo como The Last of Us, você controlando o Joel no primeiro ou a Ellie no segundo, você acaba sentindo essa opressão e você defende mais o personagem que você está controlando. Porque é você. Não importa as atitudes que ele está tomando. Quando a gente chega para a série, a gente não tem o controle. A gente não tá com esse controle. A gente tá olhando um personagem. E se esse personagem for
é menos identificável, você não se espelha nesse personagem, você não consegue se olhar, você não consegue humanizar esse personagem, você abandona esse personagem. E pra série isso é o fim. Pra série, isso é um fim. O jogo você pode continuar, mas a série não. A série você larga e acabou. Então eu acho que o que foi feito com a Ellie na série, isso de novo, baseado no que o Igor e o Gomes que jogaram falaram do jogo, é mostrar a Ellie menos aborrecida. Se ficar aquela Ellie, sangue nos olhos o tempo todo, querendo vingança o tempo todo, querendo ser violento o tempo todo, talvez a gente não fique tanto do lado dela. Porque a série vira e mexe, coloca tons de cinza em vários personagens. E a gente falou do Isaac. Eu fiquei, assim, completamente, né, ali. Dificilmente você vai achar um personagem ali que é bom ou totalmente mal. Os Serafitas, a mesma coisa. No episódio passado, vimos um grupo inteiro sendo massacrado, inclusive crianças. Ficamos do lado deles. Nesse episódio, a gente vê o que eles são capazes de fazer. Cara, a série é isso, é mostrar cinza. Então eu acho que pra você ficar mais do lado da Ellie, tem a Dina, essa menina que, pô, é um sol. A menina é um sol. Ela abre e ilumina. Ela chega na cena e ilumina tudo. A Ellie, da mesma forma, é uma personagem que tem seus defeitos, né? Tem seus problemas morais. É uma menina, né? E aqui ela tá sendo ainda mais... deixando mais leve, sendo mais leve. Pra quê? Pra que a gente consiga acompanhar ela. Ela hesita em querer matar a situação, tanto que ela pergunta pra Dina, naquela cena antes dela subir no prédio. Pô, e aí, o que a gente faz? A gente mata? Fica na dúvida. Eu acho isso fantástico. Eu acho que dosar mais. Eu acho que dosar mais esses momentos, mais carinhosos. Eu não me oponho a ter isso. Eu só acho que tem que dosar um pouquinho mais, porque a impressão que dá é que ela tá mais entregue a esse relacionamento e menos entregue na missão dela. Então eu acho que tem que equilibrar um pouquinho melhor as duas coisas. Se ela não tivesse entregue na missão, ela parava e voltava. E aí ficava, vou transar com a menina toda hora. Mas eu tô achando que ela vai voltar, porque no final ela fala, descobrimos tal lugar e tal. Não, cara, eu não posso seguir com você assim. Então eu suspeito que pode ser que ela retorne com a Dina por a Dina estar grávida. Aí depois ela se vire pra voltar tudo aquilo. Aí quando ela voltar, aí se acontecer isso, isso é minha teoria. É uma teoria que eu tenho. Se ela voltar, mesmo cumprindo a missão ou não, ou voltando antes de cumprir a missão, eu acho que ela vai chegar e encontrar Jackson devastada, por conta daqueles fungos. Enfim, senhores, que nota vocês dão, porque já estourou o tempo, que nota vocês dão para esse episódio? Eu vou dar 2 cadeiras, que para mim é o equivalente a uma nota 5,5, 6, não me agradou tanto, tem coisa que eu gosto demais, tem coisa que eu acho que tá além da dose. É um episódio que eu acho que deveria ter um pouquinho melhor, que poderia ser um pouquinho melhor se levar em conta que são 7 episódios, né? Esse foi o 4, então eu acho que deveria começar a esquentar um pouco mais agora. Não sei se o Isaac era pra aparecer agora ou não, eu fico me questionando isso, porque eu tenho medo disso tirar o foco que é a Abby. Enfim, eu tô achando que pode ser que nem um Demolidor adormecido, sabe qual é? Tipo assim, vai ligar um alerta, opa, olha só, precisamos esquentar as paradas, e aí vai chegar os 2 últimos episódios, vai vir arregaçando e tal, e dane-se a progressão das coisas, sabe? Dane-se a construção de certos acontecimentos, enfim. Eu acho que esse episódio agora deveria mostrar um pouco mais da Ellie sendo fodona, e eu sinto que a Dina tá sendo o que a Ellie deveria ser. Mas é isso, eu dou 2 cadeiras, são episódio 5,66, é um episódio morno pra mim. As coisas esquentaram de outra forma, né, Fred? Vamos ver. Mas já puxando aí... suja da garota, aquela porra daquela mão escrota de esgoto. Não, mas ela pegou... Enfim, vamos lá, vamos pra nota aí. Hoje eu vou ser bem generoso aí, porque eu gostei muito desse episódio, gostei demais mesmo. Era um momento que eu esperava muito ver na série. Você sempre gosta, cara. Jura? Não, o episódio passado eu dei 3 cadeiras. Vamos lá, 3 cadeiras no passado. A nota mais baixa aqui da The Last of Us. Cara, hein? Aqui eu vou deixar com 4 cadeiras. É um episódio muito bom bom mesmo. Eu gosto muito da construção, de como que a série tá andando. E eu duvido muito que vai ter algum episódio aqui que pra mim vai ser 2 cadeiras, ou sei lá, pra mim sempre vai ser 3 ou 4. Eu já sei que tipo, eu vou curtir muito esse desenvolvimento. Eu vou cobrar royalties por opiniões, hein, Igor? Não, mano, a tua Tô brincando. O teu argumento lá foi maravilhoso. Ontem, quando eu vi um comentário... Igor, você já entra propenso a gostar do bagulho antes de saber se o bagulho é bom ou não, cara. Essa que é a questão. Eu tenho certeza que você vai dar 5 cadeiras pra Superman e nem viu essa porra desse filme ainda. É verdade. Não, é mais fácil. Olha só, depende. Eu fui na cabeça
na cabeça pensando que eu ia dar uma estrela pro Thunderbolts. Eu falei, eu vou dar uma estrela pra essa porra desse filme. E eu achei o filme... Eu achei um filme bom, eu dei 2 estrelas a mais do que eu pensei que eu daria. Agora, você não estava interessado no filme. Você deu... Quando eu tô muito interessado no Thunderbolts? De 3,5 de 5. Mesma nota que o Rony. Pelo amor de Deus. É porque você... É porque ele já não queria gostar de Thunderbolts. Porque Thunderbolts... Não, foi bom. Mas olha só, é a régua. Eu dei 4 cadeiras. O Superman, pra mim, ele começa com a nota máxima, e se ele tiver pontos que eu não gosto, a nota vai caindo. Thunderbolts foi o contrário. Já começou com a nota. Começou com a nota baixa e foi aumentando ao decorrer do filme. Tá bom, Igor. Eu vou dar minhas cadeiras. Pra mim, eu vou com o Efraim. 2 cadeiras. Eu entendi o que o meu Viola falou sobre essa questão de você não pode deixar ele muito com essa sede de vingança, uma personagem que talvez a gente não se conecte tanto, mas eu acho que é necessário a gente ter isso. Eu acho que, tipo, cara, a gente não sabe também que rumo que os caras estão tomando, mas se os caras forem fazer a mesma coisa que o jogo, precisa, mano, sabe? Eu acho, pra mim, eu tenho a plena certeza que eles não vão mudar radicalmente assim. Então, eu acho que é necessário a gente ter um pouco mais, a gente ver um pouco mais da Ellie sangue no olho, a Ellie ruim, a Ellie que aprendeu a matar com o Joe, a Ellie que não hesita em matar, a Ellie que tá ali pra poder fazer o que for necessário pra cumprir o que ela quer. É tipo a Abby. Ela é a Abby também. A Abby fez a mesma coisa. Então eu acho que precisa de um pouco mais de desenvolvimento nisso na Ellie, porque ela é a protagonista e eu acho que ficou faltando. Dito isso, o episódio eu achei até legal, sabe? A cena de ação, igual vocês falaram aqui, da perseguição lá delas fugindo lá no trem, os corpos lá da galera do que os Serafitas deixaram, as cenas todas do Jeffrey Wright são muito boas, mas eu acho que justamente esses pontos negativos que a gente falou, e justamente essa minha visão da Ellie fez com que eu descesse um pouco. Eu tava tendo paciência até o último episódio, até o terceiro. Eu falei, tá, vamos dar um tiquinho de tempo pros caras, vamos ver o que eles querem fazer. Só que aqui no quarto, pra mim, a paciência já acabou um pouco, e eu acho que tá indo pra um caminho que eu não tô gostando muito. Eu vou com os redatores, eu vou de 2 cadeiras também. Eu tava até pensando em dar 3 cadeiras, mas, tipo, depois de tudo que vocês falaram aqui de ponto positivo e negativo, ele deu uma baixada pra mim. E, tipo, uma coisa que foi falado logo cedo foi que, tipo, estão amenizando algumas paradas. E, tipo, eu tô com a impressão de que, tipo, quando chegar o momento, essa Ellie não vai ter o que fazer, velho. Ela não vai bater em ninguém, mano. Ela não tem o jeito de que quer se vingar. Não parece que ela quer uma vingança. Aí, tipo, quando eu lembro da horda de Wolves, mano, o que ela vai poder fazer, tá ligado? E, tipo, não tá demonstrando a escrita da personagem, a escrita da série não tá demonstrando que ela quer essa vingança. E pensando nisso, eu acho que o próximo episódio, que sempre deixa pro próximo episódio é o momento de mostrar que ela quer mesmo a vingança, que ela quer fazer alguma coisa que não tenha mais volta, porque eu acho que é nesse episódio que vai acontecer uma parada séria do jogo. Mas não vamos entrar em detalhes aqui. 2 cadeiras. Eu dou 3 cadeiras. Assim, seco. Seco? Caraca, não, Moviola. Porra, no episódio passado tu mandou 4 cadeiras e tu soltou no argumento pica. Aí aqui eu dou 3 cadeiras. Eu gostei mais do outro episódio do que desse. Eu achei esse episódio um pouco inferior, por isso 3 cadeiras. Também achei. Seco igual a mão mas da também a gente já falou pra da Dina. Aí, cara, isso não tinha virado piada até eu comentar. Virou agora, virou. Beleza, galera. Eu dou 2 cadeiras. Não tiro nenhuma vírgula do que o Efraim falou ali nas considerações. Achei que foi um episódio assim, que deu umas escorregadas também, alguns argumentos. Achei que faltou um pouco mais. Queria ter visto a Abby nesse momento, não queria ter visto o Isaac. Não sei se foi uma escolha inteligente de roteiro, de direção, mas crendo que na próxima semana a série finalmente vai começar a pegar fogo. Espero, porque senão, irmão, daqui a pouco vai virar Game of Thrones, que só nos 2 últimos episódios que o negócio fica bom. Galera, você já sabe o que fazer, siga a gente nas nossas redes sociais, você já sabe todo o esquema. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, né? Vamos ver pra onde The Last of Us vai levar a gente. Valeu, pessoal. Forte abraço e fui! Eu não sei pra onde a série vai, mas eu sei pra onde a mão da Ellie vai.
Nossa senhora, nossa Mano, senhora. dá pra ver com o Tinha Efraim. que finalizar com essa. Gente, Thunderbolts mudou de título real, né? Tipo, tem os pôsteres mudaram o título. Essa é outra Todo mundo já gravação, viu? Igor. Essa é outra Calma gravação, aí, Igor. calma aí, velho. Cara, eu Bizarro. acho Calma muito aí. engraçado o Efraim, quando ele tá sem paciência com um filme ou com a série, é quando ele nem fala, segue o Mesa pra 4, arroba Mesa pra 4, Ah, ele a só pessoa fala, já sabe, você sabe já o que, de que tem que cara. fazer aí? Só Faz aí, faz aí. É. Ele fala, manda pra aquele teu amigo tarado. Não... Tarado igual a Ellie, que bota a mão nas Puta, partes da outra sem Não, pedir. não, mas teve um dia. E aí, Não, mas teve um dia que tu falou alguma coisa assim, manda pra um seu amigo que é tarado, não sei se era The Last of Us, o tarado Não, por foi The Last of alguma... Us. É só que eu Não, não, tipo, não foi por um verdade. momento eu não pensei que ele fosse falar The Last of Us, ele só ia falar, mande pro seu amigo tarado. Eu falei, pô, por que um amigo tarado vai querer ouvir um Mesa Cast? Valeu, galera. Boa Muito bom. noite. Valeu, valeu. Falou, rapaziada, Buenas, tamo junto. buenas. Valeu.